Mas, Elisa, você como atua em consultoria, né, e acaba sendo responsável por trabalhos em diversas indústrias, eu imagino que tem indústrias onde o trabalho de investigação se torna mais difícil, até pelo que a gente comentou aqui, o maior volume de dados, a maior digitalização, mais propício a algum tipo de evento de fraude. É, Como é que você vê que negócios ou que indústrias você avalia que tem um risco maior e se torna, por isso, mais difícil um trabalho de investigação? Uhum. É uma pergunta interessante, Valinho, assim, quando a gente fala, né, de empresas aí que estão no maior segmento mais avançado de tecnologia, de inovação, né, realmente tem alguns desafios aí, né, tem os lados positivos e os lados, né, os desafios disso aí, né. O lado positivo é que eles estão, né, aí o fato de serem mais sofisticados tecnologicamente, eles são mais preparados, né, também. Tem mais sistemas, tem dados mais estruturados, né, sistemas mais robustos, as fontes de informações, né, são mais completas. Então, a gente sempre fala, né, que uma investigação é tão boa quanto os dados que estão disponíveis para que ela seja conduzida, né. Então, quando você fala de um ambiente mais robusto aí, né, no ponto de vista de tecnologia, de sistemas, desse lado positivo, né? E o desafio é também que a complexidade técnica, né, a velocidade como as coisas, né, as novas tecnologias elas são implementadas, as inovações, elas muitas vezes podem dificultar a rastreabilidade, coleta de evidências que são importantes no contexto de uma investigação, né? Você precisa, falando, né, aqui do trabalho, a partir do momento que você está lidando com dados mais complexos, precisa, né, de fato, de ter ferramentas de análise mais avançadas, capacidade de processamento mais avançado, né, em larga escala. Então, tem seus desafios aí, né, quando a gente fala de ambientes de tecnologia mais avançada. E falando um pouco, né, de indústria, qual o setor que tem mais quantidade de fraude, riscos de fraude, né? Assim, acho que vale a pena a gente separar o fraudes internas e fraudes externas, né? Porque, obviamente, quando você está falando de fraudes externas, instituições financeiras, bancos, elas são bastante suscetíveis aí, né? São bastante expostas às tentativas de fraude. A gente vê, assim, diariamente, todo mundo aqui conhece alguém que já sofreu uma tentativa ou, de fato, sofreu ali um golpe, né? De alguma forma. Onde circula o dinheiro, onde tem alto número de transações, dados sensíveis circulando. Então, quando a gente fala da indústria financeira ali, né, bancos e instituições financeiras, tem uma exposição muito grande, né? E obviamente, né, um banco pensa em criar um novo produto, já tem um monte de gente pensando em como burlar, como se aproveitar, né, como fraudar. Quando foi criado o Pix, por exemplo, imediatamente já tinha ali várias fraudes que foram criadas ali, ou mecanismos para tentar fraudar esse sistema, né? E aí, né, falando de, de, de como, falando um pouco de fraudes internas também, coincidentemente, a gente tem bastante casos aí, quando a gente olha para uma pesquisa da ACFI, que é o Report to the Nations, que é um relatório, né, uma pesquisa que é feita a cada 2 anos, de principais casos de fraudes, e aí falando de fraudes corporativas ou fraudes internas, né, das empresas, a gente também vê, obviamente, as instituições financeiras aí como um alvo aí bastante relevante de tentativas de fraude, né? Acho que a gente tem um grande desafio hoje, e aí você falando, né, quais são, né, pensando nas tecnologias e inteligência artificial, mas a gente tem um grande desafio, né, quando a gente fala na utilização de tecnologia e inteligência artificial para fazer fraudes, né? A gente sabe combinação de deepfake e engenharia social para desviar, para dar golpes, né? Empresas, a gente tem um caso bem conhecido aí, que tomou uma repercussão pública bem grande, que foi de um CFO de uma empresa, né? Que, na verdade, um funcionário de uma empresa recebeu
uma ligação por vídeo de um potencial CFO daquela empresa, né? Potencial, não, perdão, do CFO da empresa pedindo para fazer um pagamento ali de um valor super alto. E aí ele, né, fez esse pagamento, enfim, tinha recebido uma ligação. E, na verdade, não era o CFO da empresa, era nada mais do que inteligência artificial sendo utilizada aí para aplicar um golpe, né, nessa empresa, e o cara fez o pagamento, enfim. Mas está cada vez mais na mão de golpistas, de fraudadores, né, essas tecnologias que permitem aí que sejam feitas tentativas de desvios. Então, eu fiz a pergunta, eu tinha em mente, né, que seria o setor financeiro, apesar de ser o setor mais maduro, né, o que mais investe em segurança, até por estar tratando de dinheiro, mas ao mesmo tempo eles são os mais visados, né? E eu imagino que as tesourarias de grandes empresas, né, por causa do risco, aí, como você falou, tem muitas operações e pode ter um desvio de conduta ali e os volumes são enormes, né?